No meu aniversário de 75 anos, ouvi minha nora dizer: "Espero que este seja o último aniversário dela." Sorri e fiquei em silêncio. No dia seguinte, fiz uma ligação que mudou tudo. Se você está assistindo a este vídeo, já clica em gostei, porque essa história é realmente boa. Inscreva-se e comente de onde está assistindo. A festa tinha sido ideia do Henrique, meu filho único. Ele sempre insistia que precisávamos celebrar o dia da mamãe como deve ser. O elegante evento se desenrolou na casa que projetei há 40 anos, agora lentamente se tornando estranha à medida que Lorena a redecorava sistematicamente, cômodo por cômodo. Pedi licença para conversar com antigos colegas para ir ao banheiro, sentindo as pernas estranhamente pesadas, um sintoma que vinha se intensificando desde a morte da minha irmã Lúcia, 3 anos antes. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ouvi vozes vindas do escritório do meu filho. "Espero que este seja o último aniversário dela", disse Lorena, com a taça de champanhe refletindo na luz. "Já planejei como vou redecorar o estúdio dela e transformá-lo no closet mais magnífico." Fiquei paralisada, com a mão agarrada à parede em busca de apoio. "Paciência, querida." A voz de Henrique, meu defensor, meu orgulho, me cortou, com um distanciamento clínico. "O médico disse que o coração dela não vai durar muito mais tempo, e quando acontecer tudo isso, tornará oficialmente nosso." Eles brindaram, rindo baixinho. 50 anos projetando edifícios me ensinaram a calcular a integridade estrutural sob pressão. Endireitei a coluna, ajeitei o rosto na máscara agradável, que havia aperfeiçoado em salas de reunião dominadas por homens, e voltei para meus convidados. "A melhor mãe que um filho poderia desejar", anunciou Henrique mais tarde, erguendo o copo. "O mesmo filho que sempre tivera dificuldade em viver à minha sombra, que demonstrara lampejos de ressentimento quando revistas o descreviam como filho de Cecília Duarte, em vez de seu próprio homem." Sorri e assenti, com os olhos límpidos pela primeira vez em anos. Eu via tudo agora. Como Henrique gradualmente assumiu o controle após a morte de Lúcia. Primeiro, ajudando com a tecnologia. Depois, administrando minhas finanças confusas. E, finalmente, controlando meus medicamentos para minha perigosa condição cardíaca. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olhei para o teto. Henrique sempre fora ambicioso, sempre buscando a aprovação que seu pai havia negado. Meu falecido marido se ressentia do meu sucesso, e eu agora via esse mesmo ressentimento refletido em nosso filho. A manhã chegou, e eu observei pela janela Henrique e Lorena saindo para suas rotinas diárias. Esperei até que Dona Cida trouxesse meu café da manhã. Dona Cida, que esteve comigo por 30 anos, que cuidou de mim durante a pneumonia quando Lúcia não pôde viajar, cuja faculdade da filha eu havia discretamente financiado após a morte do marido dela. "Dona Cida", sussurrei, "preciso lhe contar uma coisa terrível e preciso da sua ajuda." Seus olhos demonstraram preocupação, depois compreensão, enquanto eu explicava sem hesitar. Ela respondeu: "Senhora Cecília, vi como eles estão mudando seus medicamentos. Suspeitei que algo estava errado durante meses, mas não sabia como abordá-la. Seja lá o que a senhora precisar, estou com a senhora." 1 hora depois, sozinha no meu estúdio, disquei um número que não ligava há quase uma década. Arthur. Soares. Sua voz, ainda grave e autoritária, apesar dos anos. "Arthur." Minha voz falhou. "É Cecília." O silêncio se estendeu entre nós. Décadas de sentimentos não ditos. Um relacionamento interrompido quando escolhi a família, em vez do amor. "Preciso da sua ajuda", eu disse finalmente. "E acho que você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer sobre o conceito de hub urbano." Eu quase consegui ouvi-lo se endireitando na cadeira. Nossa visão não realizada. O complexo urbano sustentável revolucionário que projetamos juntos, antes de nossos caminhos se separarem. "Estou ouvindo", respondeu Arthur. Pela primeira vez, desde que encontrei o corpo frio da minha irmã, 3 anos atrás, senti algo se agitar dentro de mim. Não apenas raiva, mas propósito. 15 de janeiro de 2025, na manhã seguinte à minha revelação de aniversário.
Sentei-me no meu estúdio, examinando minha vida com a mesma precisão que outrora aplicava aos cálculos de integridade estrutural. Como eu deixei isso acontecer? Henrique se intrometeu em todos os aspectos da minha existência, enquanto eu lamentava a perda de Lúcia. 3 anos atrás, quando ela morreu repentinamente de um aneurisma, ele interveio para me ajudar enquanto eu estava emocionalmente vulnerável. Em agosto de 2024, ele me convenceu a trocar o Dr. Renato Paiva, meu médico de 20 anos, pelo Dr. Caio Brandão, seu amigo cardiologista. Observei minhas mãos trêmulas. Estariam elas realmente piorando? Ou seria o coquetel de medicamentos que Henrique insistia que eu precisasse? Os mesmos medicamentos que ele administrava pessoalmente todas as manhãs e noites? Dona Cida trouxe chá, fechando a porta suavemente, atrás de si. Estou documentando as mudanças nos seus medicamentos, sussurrou ela, colocando um pequeno caderno ao meu lado. Os rótulos não correspondem ao que colocam nos recipientes. Comecei a anotar há 8 meses, quando seus sintomas pioraram a cada atualização da receita. Obrigada, eu disse genuinamente emocionada. A senhora estava arriscando sua posição. Senhora Cecília, quando meu marido morreu e a Juliane precisava de dinheiro para a faculdade, a senhora não ofereceu um empréstimo. A senhora criou uma bolsa de estudos que preservou nossa dignidade. Algumas lealdades não se compram. Eles têm me pago um valor extra para relatar seus comportamentos confusos. Mas eu tenho dito a eles o que eles querem ouvir, usando o telefone. Não rastreável que Dona Cida havia conseguido, liguei para o Dr. Renato Paiva. Cecília Duarte, exclamou ele. Já faz muito tempo. Henrique nos disse que a senhora preferia consolidar seu tratamento com o especialista dele. Doutor, Renato, preciso da sua ajuda discretamente. Acredito que estou sendo envenenada. Combinamos de nos encontrar no consultório particular do colega dele em Curitiba. Naquela tarde, enquanto Henrique acreditava que eu estava cochilando, Dona Cida me levou à consulta. O doutor Renato realizou um exame completo. Seu coração está forte como sempre, Cecília. Os tremores, a confusão e a fraqueza que a senhora está sentindo são consistentes com toxicidade anticolinérgica e possivelmente overdose de benzodiazepínicos, não com doença cardíaca. Concordei. A confirmação final do que eu já sabia. Preciso denunciar isso, disse ele gravemente. Ainda não, implorei. Se forem confrontados antes que eu tenha proteção em vigor, vão acelerar o plano ou alegar que estou tendo delírios. Preciso de tempo. Ele concordou, relutante em me dar 3 semanas para garantir proteção legal. Como a senhora. Vai evitar tomar os comprimidos? Perguntou Dona Cida na volta. Ele observa a senhora engolir. Meu marido era ator, respondi. Ele me ensinou alguns truques durante o nosso casamento. Posso criar uma bolsa embaixo da língua, mas preciso manter os sintomas para evitar suspeitas. De volta para casa, retomei meu papel, a mãe cada vez mais frágil. Naquela noite, Henrique trouxe meu remédio com preocupação praticada, de pé, ao meu lado, enquanto eu colocava os comprimidos na boca. Tomava um gole de água e engolia, guardando secretamente os comprimidos no bolso que eu havia criado sob a língua. Você parece melhor esta noite, comentou ele, estudando meu rosto. Deixei. Minha mão tremer enquanto pegava o copo d'água derramando algumas gotas. Apenas uma lucidez momentânea, suponho. Elas vêm e vão. Ele assentiu, satisfeito, e me deixou descansar. Ao cair da noite, tirei os comprimidos da boca e os examinei sob a luminária de mesa. Amanhã, eu começaria a reunir as evidências que provariam que meu filho estava tentando me matar. 15 de fevereiro de 2025. Um mês após a revelação do meu aniversário. Eu havia estabelecido uma rotina cuidadosa de fingir tomar meus remédios enquanto os coletava como prova. O Dr. Renato me ajudou a obter receitas legítimas por meio de Dona Cida, permitindo-me iniciar a recuperação sem alertar Henrique e Lorena. O detetive que Arthur contratou, Leandro Bastos, era um ex-policial de Curitiba, especializado em crimes financeiros contra idosos.
Nós nos conhecemos durante minhas sessões de fisioterapia agendadas. Dona Cida me levava até o prédio médico. Depois, saíamos por uma entrada de serviço, onde Leandro nos buscava em um carro sem identificação. Eles têm sido metódicos, explicou Leandro durante nosso terceiro encontro, mostrando-me os extratos financeiros. Henrique tem transferido fundos para contas no exterior, pequenas quantias no início, aumentando conforme sua condição piorava. Quanto? Perguntei. Pouco mais de 2 milhões de reais até agora. Assenti, sentindo-me estranhamente distante. E o médico? O Dr. Caio Brandão tem um padrão. 3 pacientes ricos nos últimos 5 anos, todos com problemas cardíacos, todos deixando patrimônio considerável para familiares que foram seus pacientes primeiro. Ele mata por indicações, murmurei, não diretamente. Ele prescreve combinações de medicamentos que causam deterioração com o tempo. Em todas as certidões de óbito consta: causas naturais, muito limpo. Estudei os documentos com os olhos de arquiteta encontrando padrões. Mostre-me tudo. Sobre Lorena. Leandro hesitou. Senhora Cecília, isso pode ser difícil de ouvir. Descobri que meu filho está tentando me assassinar por dinheiro. Duvido que algo pudesse ser mais difícil do que isso. Ele me passou outra pasta. Dentro, havia fotos de Lorena com um homem que eu não reconheci. Claramente íntimos. Mais preocupantes eram os documentos que eles estavam analisando. Plantas da minha casa, avaliações de imóveis. Rogério Mesquita, corretor imobiliário especializado em imóveis de luxo, explicou Leandro. Antes de se conectar com o círculo do seu filho, Lorena foi investigada por abuso financeiro semelhante contra idosos em Brasília há 5 anos. O caso foi arquivado quando a vítima morreu, antes que as acusações pudessem ser apresentadas. As peças se conectaram na minha mente. Então, meu filho se casou com uma predadora profissional. Parece que sim. Eles não estão apenas planejando a sua morte, eles já estão gastando o dinheiro. Naquela noite, comecei a esboçar. Não prédios, mas um tipo diferente de estrutura. Uma armadilha. Todo bom projeto arquitetônico começa com a compreensão da fundação com a qual você está trabalhando. A minha estava desmoronando, mas ainda não havia desabado. Os sintomas físicos de uma intoxicação medicamentosa prolongada levariam meses para se reverter. Minhas mãos ainda tremiam um pouco quando eu estava realmente cansada. Uma névoa cognitiva ocasional se instalava sem aviso. Uma experiência assustadora que o Dr. Renato Paiva me garantiu que diminuiria com o tempo, mas que talvez nunca desaparecesse completamente. Essas limitações se tornaram parte do meu design. Eu não podia me envolver em um confronto direto, enquanto estivesse fisicamente comprometida. Eu precisava criar um cenário em que as próprias ações deles os expusessem. Na manhã seguinte, Henrique entrou no meu quarto com um copo d'água e comprimidos. Eu estava pensando, eu disse, injetando um tom de confusão na minha voz. Talvez devêssemos atualizar meu testamento em breve, só para garantir que tudo esteja em ordem. Algo brilhou em seus olhos, uma ansiedade mal disfarçada de preocupação. Que gentileza, mãe. Ligo para o Eduardo Leal amanhã. Eduardo, não meu advogado há 40 anos, mas seu amigo do clube de golfe. Mais uma peça do quebra-cabeça. Depois que ele saiu, tirei os comprimidos de debaixo da língua e os adicionei à crescente coleção, escondida em um livro de história da arquitetura oco. Provas. Minha recuperação seria lenta. Minha justiça. Cuidadosamente construída. Como qualquer bom arquiteto, eu entendia que a pressa compromete a integridade estrutural. 10 de março de 2025. Quase 2 meses após descobrir a traição, minha melhora física permanecia cuidadosamente escondida sob uma fachada de declínio contínuo. Eu havia dominado a ideia de parecer mais frágil quando Henrique e Lorena observavam, enquanto usava meus períodos de tempo sem supervisão para recuperar minhas forças. Hoje marcou um acontecimento crucial. Meu encontro com o Dr. Samuel Fonseca, um dos advogados mais formidáveis de Curitiba, especializado em direito do idoso.
Arthur Soares havia marcado a consulta em seu escritório no centro da cidade, disfarçada de mais uma consulta médica. Senhora Duarte, disse Dr. Samuel, após analisar minhas provas. O que seu filho e sua nora estão fazendo constitui abuso de idosos, fraude financeira e potencialmente tentativa de homicídio. Devemos ir às autoridades imediatamente. Ainda não, retruquei. Uma batalha judicial prematura seria demorada, exaustiva e poderia não garantir a justiça completa que busco. Henrique tem bons contatos nesta cidade. Preciso de um caso incontestável e de uma estratégia que os impeça de obter qualquer benefício com suas ações. Os olhos de Dr. Samuel se estreitaram, pensativos. O que exatamente você tem em mente? Descrevi meu plano, observando seu ceticismo inicial se transformar em admiração relutante. É pouco ortodoxo, ele admitiu, mas potencialmente eficaz. A transferência de propriedade para uma fundação educacional é particularmente elegante, juridicamente sólida e difícil de contestar, uma vez executada. E o momento da revelação pública é crucial. Precisaremos de tudo pronto antes que eles percebam o que está acontecendo. Após a reunião, Arthur me levou de volta ao centro médico, onde Dona Cida me aguardava. Você está correndo riscos substanciais, Cecília, disse ele, com preocupação, evidente na voz. Estou eliminando riscos, Arthur. Cada dia que eu permanecer sob o controle deles, é mais um dia em que poderiam decidir acelerar o cronograma. O projeto do centro urbano era nossa visão compartilhada, um conceito revolucionário, de desenvolvimento urbano que integrava vida sustentável e espaços comunitários. Nós o projetamos juntos, antes que nossos caminhos pessoais e profissionais divergissem décadas atrás. A Dezingue Castilho entrou em contato comigo diretamente 3 meses antes do meu aniversário, sem saber do meu suposto declínio, já que eu havia conseguido manter minha condição em segredo, fora dos círculos familiares. Eles não sabem da sua situação? Perguntou Arthur. Minha situação é, em grande parte, inventada por Henrique e seu médico. Corrigi. Profissionalmente, mantive contato limitado, mas uma posição sólida. Em casa, mantive meu desempenho, permitindo que Henrique me ajudasse a revisar documentos financeiros que eu não tinha permissão para ler atentamente. Cada interação se tornava uma evidência, cuidadosamente documentada pelo sistema de vigilância que Leandro havia instalado durante um fim de semana em que Henrique e Lorena participaram de um evento beneficente em Minas Gerais. O sistema estava engenhosamente escondido. Microcâmeras em luminárias que eu havia projetado décadas atrás. Dispositivos de captura de áudio integrados ao sistema de interfone existente na casa. Como arquiteta original, eu conhecia cada cavidade, cada conduíte, cada ponto de vigilância potencial invisível para quem não havia projetado o espaço. Naquela noite, ouvi Henrique ao telefone com o Dr. Caio Brandão, pelo sistema de vigilância. Ela está perguntando sobre a atualização do testamento, disse Henrique com a voz tensa. Será que está na hora de ajustar a medicação novamente? Com cuidado, respondeu Caio. A combinação que estamos usando já está se aproximando da eficácia máxima, sem marcadores de toxicidade óbvios. Não queremos levantar suspeitas com uma queda repentina ou hospitalização. A parceria em Curitiba exige capital ao qual não tenho acesso no momento. Precisamos acelerar. A paciência te trouxe até aqui, Henrique. Se correr agora, você arrisca tudo. Eu estava ficando sem tempo, mas eles também. A papelada da fundação estava quase pronta. O contrato com a Dezen Castilho, pronto para assinatura. E Elizabeth Costa, uma estrela em ascensão no Ministério Público, cuja mãe havia trabalhado comigo no início de sua carreira na arquitetura, concordou em revisar meu processo. 5 de abril de 2025, quase 3 meses após minha resistência secreta. O desgaste físico da intoxicação prolongada por medicamentos continuou a se manifestar de maneiras inesperadas. Em algumas manhãs, eu acordava com a mão direita completamente dormente. Em outros dias, as palavras desapareciam temporariamente do meu vocabulário. Episódios aterrorizantes que o Dr. Renato me garantiu que diminuiriam gradualmente. A senhora precisa comer, senhora Duarte, insistiu Dona Cida, colocando uma bandeja ao lado da minha mesa de desenho,
onde eu estivera trabalhando nos planos do centro urbano. Olhei para cima e percebi que havia esquecido o almoço novamente. 3 meses de medicação adequada haviam melhorado significativamente meu estado, mas os efeitos persistentes do envenenamento exigiam um controle cuidadoso, refeições consistentes, hidratação adequada e períodos estratégicos de descanso. A equipe da Castilho ficou impressionada, disse Arthur durante nossa ligação diária segura. Eles entendem suas limitações físicas atuais, mas valorizam sua visão arquitetônica mais do que sua capacidade de visitar pessoalmente os canteiros de obras. E a fundação está totalmente estabelecida desde ontem. A Fundação Duarte, para jovens arquitetos. Agora, é a proprietária legal do seu imóvel. Henrique não pode tocá-lo, embora só descubra isso quando os documentos forem apresentados publicamente, o que podemos adiar até o nosso confronto. Permiti-me um momento de satisfação. A lista de convidados para o jantar estava confirmada. 24 participantes, incluindo os executivos da Castilho, Elizabeth Costa e vários críticos de arquitetura influentes. E, com o anúncio da promoção de Henrique, seu escritório confirmou que ele planeja anunciar que se tornará sócio da WS Engenharia, cargo que exige um investimento substancial que ele vem desviando de suas contas. Naquela noite, Lorena bateu à porta do meu estúdio. Uma ocorrência rara. Cecília, estive pensando no aniversário da sua primeira grande encomenda no mês que vem, disse ela com entusiasmo. Que tal organizarmos um jantar especial no Palmer Club? Henrique acabou de se filiar e seria maravilhoso celebrar você lá. Pisca, fingindo confusão, enquanto interiormente me regozijava com a previsibilidade deles. Eles estavam criando o cenário perfeito para a própria exposição. Seria maravilhoso. Querida, respondi com a voz trêmula, como era de se esperar. Que gentileza sua lembrar. Depois que ela saiu, mandei uma mensagem para a dona Cida. Eles estão planejando o próprio evento. 15 de maio, um momento perfeito. Naquela noite, observei da minha janela enquanto Henrique tinha uma conversa telefônica acalorada no pátio. Usando o sistema de vigilância, acessei a gravação mais tarde. Está demorando muito, Henrique dizia. Caio diz que precisamos acelerar. Sim, eu sei que é arriscado, mas a parceria com a AWS exige capital imediato. A fundação? Não, isso foi só conversa. Ela nunca foi até o fim, como ele me conhecia pouco. Na manhã seguinte, Henrique trouxe meu medicamento com um comprimido diferente, um pouco maior, com uma leve tonalidade verde. Dr. Caio Brandão sugeriu um suplemento para ajudar na circulação, explicou ele, suavemente. Assenti e fingi engolir com os outros. Uma vez sozinha, selei o suplemento em um saco plástico e mandei uma mensagem para Leandro. Novo medicamento disponível. Preciso de análise o mais rápido possível. 2 dias depois, Leandro confirmou minhas suspeitas. Uma dose maior do mesmo medicamento que estava causando meus sintomas. Mas esta versão aceleraria os danos cardíacos e renais. Eles estavam fartos de esperar. Eu também. Na semana seguinte, finalizei todos os aspectos da minha contraofensiva com Arthur, Leandro e Dr. Samuel. Enquanto isso, concentrei-me nos projetos dos centros urbanos, perdendo-me no fluxo criativo que havia definido minha carreira. Apesar dos efeitos persistentes do envenenamento, minha visão arquitetônica permaneceu intacta, talvez até reforçada por minha recém-descoberta apreciação por criar espaços que acomodassem a vulnerabilidade sem sacrificar a beleza ou a funcionalidade. A contagem regressiva para 15 de maio havia começado. Em projetos arquitetônicos, a fase final antes da inauguração sempre exige a maior precisão. Minha vingança exigiria o mesmo padrão rigoroso. 10 de maio de 2025, 5 dias antes do confronto. A transformação precisava ser física e estratégica. Para o jantar no Palmer Club, eu precisava incorporar a mudança que havia ocorrido em mim. Uma declaração visual tão poderosa quanto qualquer edifício que eu já havia projetado. Severo demais, comentou Arthur enquanto eu experimentava um terno preto de grife em sua cobertura, onde eu vinha me preparando secretamente.
Minha recuperação, embora significativa, permaneceu incompleta. Os tremores ainda apareciam quando eu estava cansada, e lapsos cognitivos ocasionais exigiam a assistência paciente de Arthur. Não vou a um funeral. Concordei, embora em muitos aspectos estivesse. O funeral da mulher passiva e manipulada que eu me permiti tornar. Escolhemos um vestido carmesim, arquitetônico em sua precisão, com linhas retas que enfatizavam a força em vez da fragilidade. Meus cabelos grisalhos, que Henrique insistira que eu usasse em um estilo suave e típico de avó, agora estavam cortados em um corte Chanel elegante e sofisticado, que emoldurava meu rosto com autoridade. Eles não vão te reconhecer, disse Arthur, com algo como admiração na voz. É exatamente esse o ponto. Pratiquei a caminhada com os saltos moderados que havia escolhido. Um desafio depois de meses de regressão física deliberada, mas necessário para o efeito dramático que buscávamos. 3 horas antes do jantar, encontrei-me com Elizabeth Costa em seu escritório para finalizar os detalhes. Os policiais estarão à paisana, posicionados nas saídas, explicou ela. Não vamos executar prisões esta noite. Oficialmente estamos coletando informações, mas a presença deles deve impedir qualquer cena. E a documentação? Ela acolchoou uma pasta de couro. Tudo aqui. Registros financeiros, evidências médicas, transcrições de vigilância. O suficiente para iniciar o processo, embora construir um caso completo leve tempo. A justiça anda devagar, senhora Cecília, especialmente com criminosos bem relacionados. Assenti, compreensiva. Não espero resultados instantâneos, senhora. Costa. Já projetei prédios suficientes para saber que fundações sólidas são mais importantes do que uma construção rápida. Dona Cida me ajudou a me preparar na cobertura de Arthur, escondendo cuidadosamente o dispositivo de alerta médico, que o Dr. Renato insistira que eu usasse. Uma precaução necessária, dados os efeitos cardíacos duradouros da medicação que me deram. Eles não vão saber o que os atingiu, sussurrou ela, prendendo as pérolas da minha mãe em volta do meu pescoço, aquelas que Lorena já havia reivindicado como prometidas. Quando chegamos ao Palmer Club no carro de Arthur, vi Henrique e Lorena cumprimentando os convidados na entrada. Meu filho estava resplandecente com um terno novo. Lorena brilhava com joias. Algumas peças que eu reconhecia da minha própria coleção aparentemente já haviam migrado para a posse dela. Pronta? Perguntou Arthur, oferecendo o braço. Senti uma onda momentânea de leveza, um dos efeitos persistentes do envenenamento que ainda me atormentava de forma imprevisível. Respirei fundo, me concentrando. Eu estava planejando este momento há quase 4 meses. Calculamos a nossa entrada, com perfeição. Depois que todos os convidados chegaram, no momento em que Henrique estava visivelmente preocupado com a minha ausência, a maître nos anunciou: Senhor Arthur Soares e Senhora Cecília Duarte. A sala girou. Observei o reconhecimento surgir, lentamente nos rostos, seguido por confusão e, por fim, espanto. Caminhei com toda a graça que meu corpo em recuperação conseguia, cabeça erguida, passos medidos e confiantes, cada centímetro, o renomado arquiteto que outrora comandara a atenção de conferências internacionais de design. Mãe? Henrique parecia ter visto um fantasma. De certa forma, ele tinha o fantasma da mulher que tentara apagar. Henrique. Lorena. Assenti friamente. Obrigada por organizar este evento encantador. Os olhos de Lorena se voltaram para Arthur. E eu, cálculos quase visíveis por trás da maquiagem perfeita. Você está com uma ótima aparência. É incrível o que uma medicação adequada pode fazer. Respondi com um sorriso que revelava tudo e nada. Durante o primeiro prato, observei Henrique lutar para conciliar a mãe frágil e confusa que deixara em casa naquela manhã com a mulher autoritária que agora aceitava elogios dos colegas. Quando a sobremesa chegou, Henrique brindou com o copo. Tenho um anúncio a fazer. 15 de maio de 2025. A noite do acerto de contas. Enquanto Henrique compartilhava a notícia de que se tornaria sócio da WS Engenharia, cruzei o olhar com Arthur. Trocamos um leve aceno de cabeça.
Parabéns, Henrique, eu disse quando ele terminou. Também tenho um anúncio. Os executivos da Dessing Castilho e minha equipe jurídica entraram na sala como se estivessem esperando nos bastidores, o que de fato estavam. Tenho o prazer de anunciar o lançamento oficial do conceito de hub. Urbano! Disse eu, minha voz ecoando facilmente pela sala agora silenciosa. Um projeto de renovação urbana de 120 milhões de reais que transformará o antigo distrito industrial. Portfólios elegantes apareceram em cada mesa, entregues por funcionários pesados, instruídos previamente. Mas isso não é tudo, continuei, apreciando a expressão pálida no rosto de Henrique. Tenho o mesmo orgulho de anunciar a criação da Fundação Duarte para Jovens Arquitetos, que desde o mês passado é a nova proprietária da minha residência, preservada perpetuamente como um centro educacional. A taça de champanhe de... Lorena congelou a meio caminho dos lábios. E, finalmente, eu disse, acenando para Elizabeth Costa, que se adiantou com seu portfólio. Acredito que algumas questões jurídicas exigem atenção imediata. As consequências foram imediatas e devastadoras. Enquanto Elizabeth discretamente entregava a Henrique os documentos legais, detalhando as investigações sobre fraude financeira, manipulação, médica e conspiração, observei a fachada cuidadosa que ele manteve por anos ruir diante dos meus olhos. Isso é ridículo, gaguejou ele, elevando a voz enquanto folheava os papéis. Minha mãe está confusa, já faz meses. Pergunte ao médico dela. O Dr. Caio está sendo interrogado pela junta médica. Elizabeth respondeu calmamente. A cooperação dele poderia reduzir consideravelmente as suas próprias acusações. Lorena, sempre pragmática, já estava se distanciando. Henrique cuidava de todas as decisões médicas, disse ela rapidamente. Eu raramente me envolvia nessas conversas. As transcrições das gravações, destacadas pela equipe de Elizabeth, contradiziam essa afirmação imediatamente. Os convidados do jantar, uma plateia desconfortável para o drama que se desenrolava, começaram a se retirar discretamente. Os executivos da Castilho, no entanto, permaneceram firmes ao meu lado, e sua presença era uma declaração clara de onde o poder agora residia. Henrique, com o desespero substituindo o choque, tentou uma última manobra. Mãe, você claramente não está bem. Vamos continuar esta conversa amanhã, quando você tiver descansado. Olhei diretamente para ele. Nunca estive tão lúcida em meus pensamentos, Henrique. Quase 4 meses do seu envenenamento exigiram 3 meses de recuperação, mas agora sou perfeitamente capaz de tomar minhas próprias decisões. Envenenamento? Isso é um absurdo. Mas seus olhos se voltaram para a saída, onde avistara os policiais à paisana. Temos a análise da medicação. Elizabeth interrompeu suavemente. E Dona Cida prestou um depoimento completo sobre as substituições, de comprimidos que presenciou. Ao ouvir o nome de Dona Cida, a expressão de Henrique escureceu. Cuidado, interrompi. Sua posição já é precária o suficiente sem acrescentar intimidação a testemunhas. Lorena, vendo o completo colapso do plano deles, fez um cálculo diferente. Ela se afastou de Henrique, seus saltos de grife estalando bruscamente no chão de mármore. Preciso usar o banheiro, murmurou pegando a bolsa. Essa senhora Duarte, disse Elizabeth calmamente. Meu colega ficaria feliz em acompanhá-la. Ela acenou com a cabeça em direção a uma detetive que se aproximou com um sorriso profissional. A orquestração foi perfeita. Sem prisões dramáticas, sem algemas públicas. Apenas a pressão silenciosa e implacável das consequências começando a se desenrolar. À medida que a sala se esvaziava, Henrique se sentia cada vez mais isolado. Seus novos sócios se afastaram com acenos desconfortáveis. Os laços invisíveis da posição social visivelmente recalculados em tempo real. Você acabou de destruir a minha carreira, disse ele quando estávamos quase sozinhos. A raiva, substituindo o pânico anterior. Não, Henrique, você mesmo a destruiu, junto com o nosso relacionamento. No momento em que você decidiu que minha morte era um caminho aceitável para o seu progresso, pela primeira vez, ele não negou. Você nunca entendeu como era ser seu filho, sempre na sua sombra, nunca na altura. Papai entendeu. Ele também,
Sentiu. A menção ao meu falecido marido, que de fato lutou contra o meu sucesso, foi calculada para magoar. Antes, teria sido, mas agora eu via apenas como mais uma manipulação. Em 15 de julho de 2025, 2 meses após o confronto no Palmer Club, sentei-me em frente a Elizabeth Costa, no gabinete do promotor, analisando novas evidências. O caso contra Henrique, Lorena e o Dr. Caio Brandão havia se fortalecido consideravelmente, à medida que a perícia financeira revelava toda a extensão do esquema deles. As evidências da medicação são particularmente contundentes, explicou Elizabeth, apresentando os laudos laboratoriais. As combinações prescritas pelo Dr. Caio demonstravam uma clara intenção de induzir sintomas que imitavam demência e insuficiência cardíaca. Estudei os laudos com distanciamento. Clínico. Não sentia mais a traição visceral que outrora consumira os relatos de mim e de Henrique. Rastreamos pouco mais de 2 milhões de reais transferidos de suas contas para a Offshore Holdings. O tribunal congelou tudo enquanto aguarda o julgamento. Meu filho agora morava em um apartamento alugado após ter sido afastado da WS Engenharia. Sua oferta de sociedade havia evaporado à medida que a notícia da investigação se espalhava pelos círculos profissionais próximos de Curitiba. E Lorena, morando com a irmã em São Paulo, tenta se posicionar como mais uma vítima, alegando que Henrique a manipulou. Sorri levemente. As gravações de vigilância sugerem o contrário. Elizabeth assentiu. O conselho dela nos contatou para discutir um possível acordo de cooperação. Ela está disposta a testemunhar contra Henrique e o Dr. Caio em troca de redução das acusações. É uma estratégia padrão em casos complexos como este. Vale a pena considerar? Perguntei. Potencialmente. O depoimento dela fortaleceria o caso contra os outros dois, especialmente Caio. Crimes médicos são notoriamente difíceis de processar sem depoimentos de pessoas de dentro. Mais tarde naquele dia, encontrei-me com a equipe da Castilho em seus escritórios no centro da cidade. Minha primeira reunião formal de negócios em anos. Minha recuperação continuou estável, embora algumas limitações permanecessem. Eu ainda me cansava facilmente e, ocasionalmente, perdia as palavras no meio de uma frase. Uma experiência humilhante, que Arthur superou com elegância durante as reuniões. Os projetos preliminares já geraram um interesse significativo, explicou Bruno Castilho, enquanto revisávamos o cronograma do projeto. Seu retorno à ativa está sendo aclamado como um grande acontecimento nos círculos arquitetônicos. Naquela noite, ao retornar à cobertura de Arthur, onde eu estava, hospedada, encontrei um visitante inesperado me esperando no saguão. Henrique estava com uma aparência horrível, barba por fazer, olhos vermelhos e roupas que não haviam sido passadas. O porteiro parecia desconfortável, claramente tendo recebido instruções para não deixá-lo subir. Senhora Duarte, tentei explicar que a senhora não aceita visitas não programadas. Tudo bem, Carlos, eu disse calmamente. Podemos conversar aqui. Henrique se endireitou quando me aproximei, tentando resgatar sua antiga confiança. Mãe, isso já foi longe demais. A roupa suja da família está se tornando um espetáculo público. Tentativa de homicídio. Não é roupa suja, Henrique. É um crime grave. Ele se encolheu. Isso é um exagero grosseiro. Sim, eu administrei sua medicação e suas finanças porque você estava ficando confusa. Talvez a abordagem do Dr. Caio tenha sido agressiva. Pare. Minha voz cortou suas desculpas como uma viga de aço atravessando o gesso. Vi as mensagens de texto entre você e Caio discutindo dosagens para acelerar meu declínio cognitivo. Ouvi as gravações de você e Lorena discutindo como fazer minha morte parecer natural. Seu rosto empalideceu. O que você quer? Perguntou finalmente. Dinheiro? O dinheiro sumiu, congelado ou gasto. A casa nem é mais sua para devolver. Não quero nada de você. Respondi, vendo-o claramente, talvez pela primeira vez em décadas. É isso que você nunca entendeu. Eu te dei tudo de graça. Amor, oportunidade, apoio. Você poderia ter tido tudo legitimamente se tivesse simplesmente esperado,
sendo o filho que eu pensava que você era. Então por que continuar com essa perseguição por vingança que está abaixo de você? Não por vingança, mas por consequências e proteção, não apenas para mim, mas para os outros. Caio teve outros pacientes, outras vítimas. Isso precisa acabar. Ele tentou uma última abordagem, abaixando a voz para o mesmo tom gentil que usara ao administrar meus medicamentos. Mãe, por favor. Ainda somos uma família. Eu o observei, aquele estranho com o rosto do meu filho, e senti uma calma estranha substituir a dor que me dominava havia meses. Não, Henrique, não somos mais uma família. Somos autor e réu. Essa é a relação que você escolheu. 15 de outubro de 2025. 5 meses após o confronto. O outono havia transformado Curitiba. Minha própria transformação continuou em paralelo. Alguns dias mais fortes que outros. Os efeitos persistentes do envenenamento surgindo imprevisivelmente, mas com frequência decrescente. Eles estão oferecendo um acordo judicial, explicou Elizabeth Costa durante nossa reunião semanal em seu escritório. O processo judicial progrediu com precisão metódica, embora muito mais lentamente do que as representações dramáticas da televisão sugerem. Quais são os termos? Perguntei, deixando de lado as plantas do Urban Hub que eu estava revisando. Para Henrique, confissão de culpa por abuso financeiro de idosos, fraude e tentativa de agressão agravada, 8 anos, elegível para liberdade condicional após 5. Ela deslizou o documento sobre a mesa. Para Lorena, confissão de culpa por conspiração e fraude financeira. 3 anos elegível para liberdade condicional após 18 meses, analisei a proposta. E o Dr. Caio? 6 anos e revogação permanente de sua licença médica. Ele está cooperando extensivamente, fornecendo informações sobre outros casos semelhantes. Pensar em outras vítimas idosas me deu um aperto no estômago. O que você recomenda? Elizabeth recostou-se, com uma expressão ponderada. As provas são fortes, mas os julgamentos são imprevisíveis e podem se estender por anos. Isso garante consequências sem submetê-la a um longo processo público, onde os advogados de defesa certamente atacariam sua capacidade mental. Considerei suas palavras cuidadosamente. Um julgamento significaria testemunhar, reviver a traição, ter minha competência mental questionada, expor humilhações pessoais. Vou considerar isso, respondi, guardando o documento na minha pasta. Naquela noite, Arthur e eu jantamos em seu terraço com vista para o Lago Azul. Nos 5 meses, desde que nos mudamos para seu quarto de hóspedes, nosso relacionamento evoluiu para uma camaradagem confortável. Nada romântico. Esses sentimentos pertenciam a uma vida diferente, quando éramos jovens arquitetos com ambições semelhantes, mas algo talvez mais valioso: respeito e compreensão mútuos. Você está quieta esta noite, observou ele, servindo mais vinho. Pensando na oferta de acordo judicial. Expliquei os termos. Uma parte de mim quer recusar, pressionar por penas máximas. Arthur assentiu. Compreensível. O que está te impedindo? Praticidade. Um julgamento seria exaustivo, potencialmente prejudicial à fundação e ao centro urbano. Parei, e talvez eu esteja pronta para construir algo novo em vez de demolir o antigo. Mais tarde, naquela noite, sem conseguir dormir, me vi sentada à minha prancheta. Arthur havia transformado um canto de sua biblioteca em um estúdio para mim, completo com a iluminação especial que eu preferia. Eu estava esboçando modificações no centro comunitário Urban Hub quando meu telefone tocou. O número era desconhecido. Senhora Duarte? Uma voz feminina hesitante perguntou. Aqui é Lorena. Minha mão apertou o lápis. Como você conseguiu esse número? Isso não importa. Eu precisava falar com você antes. Ela hesitou. Antes de aceitar o acordo judicial, fiquei em silêncio, esperando. Quero que você saiba que não foi ideia minha. A medicação, quer dizer, a voz dela tinha a sinceridade praticada que eu reconheci de inúmeras interações sociais. Henrique e Dr. Caio Brandão organizou tudo. Eu simplesmente concordei. As gravações sugerem o contrário.
Lorena, gravações podem ser mal interpretadas. Uma pausa. Estou ligando porque preciso que você saiba que encontrei clareza. Por meio dessa experiência. Crescimento espiritual. Quase ri do absurdo. Você encontrou Jesus à sombra de uma sentença de prisão. Que conveniente. Estou tentando consertar as coisas. A compostura dela cedeu um pouco. Henrique me manipulou assim como manipulou você. Eu era jovem quando nos conhecemos. Impressionável. Você tinha 34 anos, um MBA da Northwestern e uma investigação anterior por abuso financeiro contra idosos em São Paulo. Deixei isso penetrar antes de continuar. Leandro Bastos é muito minucioso. Sua inspiração profunda era audível. O caso foi arquivado. Sim. Sua vítima anterior morreu antes que as acusações pudessem ser apresentadas. A conveniência do momento parece ser um padrão para você. A pretensão de contrição desapareceu da voz dela. Você acha que venceu, não é? A grande Cecília Duarte de volta ao topo. Mas Henrique estava certo sobre uma coisa. Você morrerá sozinha naquela cobertura estéril, cercada por suas preciosas plantas em vez da família. Prefiro morrer cercada por plantas honestas do que por uma família desonesta, Lorena. 15 de janeiro de 2026. Um ano após descobrir a traição. A Fundação Duarte para Jovens Arquitetos lhe dá as boas-vindas. A placa de pedra gravada brilhava sob o sol de inverno, enquanto os repórteres se reuniam para a inauguração oficial da minha antiga casa, agora transformada em um centro educacional para estudantes de arquitetura. O momento foi proposital. Exatamente um ano depois de eu ter ouvido o desejo fatal de aniversário de Lorena. Dona Cida estava orgulhosa ao meu lado, agora diretora administrativa da fundação, em vez de governanta. Atrás de nós, 20 bolsistas, a primeira turma da fundação, aguardavam a cerimônia de inauguração. Senhora Duarte, como é ver sua casa transformada dessa forma? Perguntou um repórter da arquitetura e design. Fui até o microfone, com cuidado para não perder o equilíbrio. Um dos efeitos persistentes da intoxicação por medicamentos foi uma vertigem ocasional, embora menos frequente do que meses antes. A arquitetura sempre foi sobre transformação. Transformar visão em estrutura, ideias em espaços onde vidas se desenvolvem. Este edifício foi transformado muitas vezes. Primeiro, de terra para lar. Depois, de lar para campo de batalha. Fiz uma pausa, encontrando diretamente os olhares de vários repórteres. Agora, sua transformação final e mais importante, de residência privada a legado público. A repórter do Curitiba Tribuna levantou a mão. E seu filho? Algum comentário sobre a sentença dele no mês passado? Elizabeth Costa, que estava por perto, moveu-se para intervir, mas eu levantei levemente a mão. Meu filho fez suas escolhas. Os tribunais determinaram as consequências. Hoje não. Se trata de destruição, mas de criação, gesticulando para os jovens arquitetos atrás de mim. Esses estudantes representam o futuro. Eles são o que importa agora. O processo judicial foi concluído mais rapidamente do que o previsto, em grande parte devido à avassaladora quantidade de provas e à eventual aceitação de acordos de confissão de culpa pelo réu. Henrique havia sido condenado a 8 anos, Lorena a 3 e o Dr. Caio Brandão a 6, com sua licença médica cassada permanentemente. Mais importante ainda, a equipe de Elizabeth havia contado com a cooperação de Caio Brandão para abrir investigações sobre outras 3 mortes suspeitas de pacientes idosos ricos. Após a cerimônia, Arthur Soares me guiou pelo que um dia fora minha casa. A transformação foi notável. Meu estúdio, que Lorena planejara transformar em um closet, agora abrigava tecnologia de ponta em design. A sala de jantar formal, onde Henrique administrava meus medicamentos, agora era um auditório. Parece estranho? Perguntou Arthur, enquanto parávamos no que antes era meu quarto, agora convertido em uma biblioteca de referência. Menos do que eu esperava, admiti. Parece certo. Mais tarde naquela noite, a equipe da Castilho ofereceu uma recepção em seus escritórios para celebrar a inauguração do primeiro prédio do Urban Hub.
Aos 76 anos, me vi no centro das atenções de uma forma que não acontecia há décadas. Não como uma curiosidade idosa, mas como uma profissional ativa e respeitada. As inovações de design no centro comunitário são notáveis, comentou o diretor de sustentabilidade do Departamento de Planejamento Urbano, particularmente a integração do centro de bem-estar com os recursos de emprego. Sorri. Arquitetura não se trata apenas de edifícios. Trata-se de projetar sistemas que promovam o desenvolvimento humano. Enquanto eu me movia pela multidão, aceitando felicitações e discutindo detalhes técnicos, me via em uma parede espelhada. A mulher ali refletida tinha pouca semelhança com a pessoa frágil e diminuída que eu havia sido um ano antes. Minha postura era ereta, meu olhar direto, embora minha mão ainda tremesse ocasionalmente, uma lembrança permanente do que eu havia suportado. Meu aperto de mão permaneceu firme. Bruno Castilho brindou com o copo, chamando a atenção. Gostaria de propor um brinde a Cecília Duarte, cuja visão para o Urban Hub transformará não apenas a paisagem da nossa cidade, mas também seu tecido social. Enquanto os aplausos enchiam a sala, senti uma emoção complexa que levei um instante para identificar. Orgulho. Não o orgulho defensivo, que eu outrora sentia pelas realizações de Henrique, tentando desesperadamente ver meu legado continuado por meio dele. Isso era mais simples, mais limpo, com orgulho e um trabalho bem concebido e executado. Após a recepção, Elizabeth Costa se aproximou com notícias sobre os outros casos decorrentes da cooperação do Dr. Caio Brandão. Estamos progredindo. 2 famílias encontraram um desfecho, sabendo o que realmente aconteceu com seus entes queridos. E a terceira, ainda sob investigação, mas promissora. Ela sorriu. Seu caso criou um modelo de como abordar essas situações. Você ajudou mais pessoas do que imagina. 15 de maio de 2026. Um ano após o confronto no Palmer Club, eu estava na área de visitantes da Prisão Federal de Segurança Mínima, esperando. A sala foi projetada para simular a normalidade. Paredes bege sem graça, cadeiras de plástico desconfortáveis, máquinas de venda automática zumbindo no canto, mas nada conseguia disfarçar seu propósito essencial: a interação controlada entre os livres e os presos. Você tem certeza disso? Perguntou Arthur naquela manhã, enquanto eu me preparava para a visita. Ele se ofereceu para me acompanhar, mas isso era algo que eu precisava fazer sozinha. Henrique entrou vestindo um uniforme caque folgado. A prisão o envelhecera visivelmente. Seus cabelos estavam mais grisalhos, sua postura menos autoritária. A arrogância que o caracterizava fora substituída por uma cautela cansada. Mãe, disse ele, sentando-se à minha frente. Isso é inesperado. É mesmo? Informei ao seu advogado que viria. Ele assentiu. Sim, mas eu não achei que você realmente fosse. Gesticulou vagamente. Por que você está aqui? Uma pergunta razoável. Ao longo do último ano, eu havia sistematicamente reconstruído. Minha vida enquanto a dele havia sido desmantelada. A Fundação Duarte estava florescendo. O projeto Urban Hub havia iniciado a construção do seu segundo prédio. E minha nova residência à beira do lago, uma estrutura moderna de vidro e aço projetada especificamente para as minhas necessidades, estava quase pronta. Eu queria te ver, eu disse simplesmente. Antes de seguir em frente completamente? Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Seguir em frente? Estou partindo para uma turnê arquitetônica de 3 meses na próxima semana. Singapura, Tóquio, Barcelona, revisando projetos inovadores de desenvolvimento urbano para a próxima fase do Urban Hub. Na minha idade, viajar para o exterior se torna uma tarefa significativa, especialmente considerando os problemas de saúde persistentes da sua intervenção, e você queria se despedir caso algo acontecesse durante a viagem. Sua voz carregava um toque do velho. Cálculo. Planejando atualizar seu testamento antes de partir, tive que sorrir diante da persistência dele. Henrique, não sobrou nada para você no meu testamento. A fundação fica com a casa. Meus bens profissionais estão em um fundo para a educação em arquitetura, assim como o meu patrimônio pessoal. O que você não conseguiu transferir para o exterior é destinado a bolsas de estudo e pesquisa médica. Então, por que veio?
Uma confusão genuína cruzou seu rosto. Eu o observei. Este homem que tinha sido meu único filho, meu legado, esperado. E senti uma emoção que me surpreendeu. Que pena. Vim porque queria entender não apenas o que você fez, mas por quê. O que leva uma pessoa a decidir que a vida dos seus pais vale menos do que sua impaciência por herança? Ele desviou o olhar. Você não entenderia. Experimente. Passei 1 ano reconstruindo minha vida. Henrique, esse processo exige entender o que deu errado em primeiro lugar. Começou pequeno, disse ele finalmente. Depois que meu pai morreu, você era tão capaz de administrar a empresa ganhando prêmios sem nunca precisar de nada de ninguém. Então, quando a tia Lúcia morreu, você finalmente pareceu vulnerável, humana. Então você explorou essa vulnerabilidade. Ele estremeceu. Eu te ajudei de verdade no começo, mas depois vi como você aceitou facilmente minhas orientações. Sobre tecnologia e finanças. Parecia que finalmente tínhamos poder em nosso relacionamento. E Lorena? Lorena viu uma oportunidade. Ela sempre foi prática. O novo medicamento, aquele que você introduziu logo antes do confronto, eu disse. Finalmente. Era para ser o fim, não era? Ele não negou. Caio disse que seu coração não duraria 3 meses com esse regime. Assenti, absorvendo a confirmação do que eu já sabia. Você teria literalmente me visto morrer dia após dia. Eu teria sido o filho dedicado cuidando da mãe doente, ele corrigiu. A narrativa era importante. Sim, suponho que sim. 15 de janeiro de 2027. 2 anos depois de ouvir o desejo fatal de aniversário de Lorena, organizei uma reunião no terraço da minha nova casa à beira do lago, uma estrutura modernista de vidro, aço e madeira aconchegante, que acomodava minhas limitações físicas ocasionais, ao mesmo tempo em que enfatizava força e clareza. Para Cecília Duarte e a segunda fase do Urban Hub, Arthur Soares ergueu seu copo enquanto a pequena assembleia aplaudia. Os últimos 2 anos transformaram não apenas minhas circunstâncias, mas também minha compreensão do que importava. Minha recuperação do envenenamento havia estagnado 6 meses antes. Os tremores na minha mão direita permaneceriam permanentes, assim como lapsos cognitivos ocasionais e a redução da resistência. Mas essas limitações tornaram-se aspectos integrados da minha existência, em vez de características definidoras. As estatísticas de impacto na comunidade são notáveis, comentou Elizabeth Costa, examinando o relatório do projeto. Agora juíza federal, após o sucesso no julgamento do que a mídia apelidou de caso Duarte, ela continuou sendo uma aliada valiosa. Arthur, chegando atrasado de uma reunião, juntou-se a nós no terraço. Nos 2 anos desde a minha retomada, nosso relacionamento havia evoluído para algo que nenhum de nós esperava. Uma parceria de iguais, com casas separadas, mas vidas interligadas. Desculpem o atraso, disse ele, aceitando um copo de Dona Cida. Os investidores de Singapura tinham dúvidas sobre as métricas de sustentabilidade. Enquanto as conversas fluíam ao meu redor, reservei um momento para observar aquela assembleia. Não uma família de sangue, mas uma comunidade formada por escolhas e propósitos compartilhados. Dona Cida e sua filha, agora diretora educacional da Fundação, Leandro Bastos, que havia passado de detetive a consultor de segurança da Fundação, formavam a primeira turma de formandos da Bolsa Duarte Elizabeth e sua família. Discurso, chamou Arthur Soares. Erguendo o copo novamente, sorri, mas balancei a cabeça. Sou arquiteta, Arthur. Construímos em vez de conversar. Bobagem, retrucou ele. Já assisti a apresentações suficientes de seus clientes para entender melhor. Cedeu ao incentivo deles. Fui até a beira do terraço, onde o lago se estendia à nossa frente. O horizonte de Curitiba visível à distância. Há 2 anos, comecei. Me deparei com a escolha entre aceitar um final planejado ou projetar um novo começo. Como arquiteta, a resposta era óbvia. Apontei para a maquete do centro urbano exposta ali perto. Construímos. Murmúrios de concordância. Percorreram a plateia. Mas o que aprendi desde então
é que os designs mais importantes não são edifícios ou projetos. São as conexões entre as pessoas, os alicerces da confiança, as estruturas de propósito, as estruturas de significado que criamos juntos. Depois que os convidados foram embora, Arthur permaneceu, ajudando Dona Cida a recolher os últimos copos, apesar dos protestos dela. Você parece contemplativo, observou ele enquanto olhávamos o luar no lago. Recebi uma carta do Henrique ontem, expliquei. A primeira em 18 meses. A expressão de Arthur se contraiu. O que ele queria? Informar que ele tem direito à liberdade condicional no ano que vem. Ele concluiu vários programas de reabilitação, encontrou uma religião e escreveu um livro de memórias sobre dinâmicas familiares tóxicas. Você vai responder? Balancei a cabeça. Não há mais nada a dizer. Alguns edifícios não podem ser recuperados após danos fundamentais. Eles só podem ser reconhecidos como ruínas, estudados por suas falhas e deixados para trás. Arthur assentiu, compreensivo como sempre. Algum arrependimento? Perguntou ele finalmente. Considerei a pergunta seriamente. As consequências físicas do envenenamento permaneceram. Os tremores, alguns lapsos de memória, a resistência reduzida exigiam um gerenciamento cuidadoso. No entanto, essas limitações forçaram adaptações inovadoras tanto no design da minha casa quanto nos meus métodos de trabalho. Só me arrependi que não liguei para você antes, respondi com sinceridade. Perdi anos de medo e inércia antes mesmo de Henrique me dar aqueles comprimidos. Arthur estendeu a mão para mim, seus dedos entrelaçados aos meus. Agora temos um ao outro. Dentro da minha casa perfeitamente projetada, os projetos arquitetônicos para a terceira fase do Urban Hub estavam prontos para a revisão de amanhã. Na minha mesa, as inscrições dos candidatos às bolsas do próximo ano aguardavam avaliação. O tremor ocasional em minhas mãos era uma lembrança permanente do que quase havia sido perdido. Mas, como qualquer bom arquiteto, incorporei essa realidade estrutural ao meu projeto, em vez de fingir que ela não existia. As segundas chances, disse eu, erguendo meu copo pela última vez. E aos arquitetos que as constroem, respondeu Arthur. Contra o horizonte de Curitiba, onde prédios que projetei décadas antes se erguiam ao lado de criações mais recentes, abraço a verdade que me salvou. Nunca é tarde para redesenhar sua vida. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa. Agora me diz, o que você faria se descobrisse que seu próprio filho está tentando te fazer sumir por dinheiro? Até onde alguém seria capaz de ir por herança? E como você provaria algo sem levantar suspeitas? Escreve aqui, nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente. Aqui no canal, um beijo e até breve.